A todos vocês essa manhã que são bem-vindos em nome de Jesus. Chegamos à última ceia do ano. Se você não é membro da Igreja Batista Filadélfia de Canoas e está nos visitando, você também é bem-vindo para estar nesse culto. O culto hoje vai ser um pouco diferente, talvez um pouco mais extenso. Vamos passar aí uns 15 minutos do horário normal. Está dando um eco aqui que está me deixando meio chato no meu ouvido aqui. A grande verdade é que o culto vai ficar um pouquinho, 15 minutos maior, porque a cada 2 anos nós temos uma assembleia. E você que é membro oficial da Igreja Batista Filadélfia de Canoas, eu pediria que você assinasse o livro de presença que já deve estar circulando aí. Se não está, vai circular. Vai começar a circular. E você que é membro, se você não é membro, está nos visitando, se você já frequenta a igreja um bocado de tempo, mas você ainda não se batizou, você ainda não foi apresentado como hoje estamos apresentando, você que vai ser apresentado hoje aqui como membro da igreja, se você está aqui, você já pode assinar o livro, certo? Porque a nossa assembleia vai acontecer depois que eu apresentar vocês. E se nada demais acontecer, você vai ser recebido. Qualquer coisa a gente passa o branquinho aquele. Estou brincando. Gente, eu queria ler com vocês um texto que se encontra no livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, Mateus, Marcos, Lucas. É o segundo livro do Novo Testamento, capítulo 10, um texto por demais conhecido nosso, que fala a respeito de uma situação de um homem cego, que encontra Jesus e tem a sua vida mudada. Marcos capítulo 10, do verso 46 ao 52, nos diz assim: Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Relançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. E o cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amém. Meus queridos, existe um outro texto que Paulo escreve aos crentes de Efésio, você tem aí no informativo, que diz: aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Certa feita perguntaram a Santo Agostinho o que era tempo, o que é tempo? Disse: olha, se ninguém me perguntasse o que é tempo, eu sei o que é tempo. Mas quando me perguntam o que é tempo, e eu tentar explicar o que é tempo, eu não saberia. O som está ficando grave ainda, está dando um negócio aqui, fica ruim para mim. Os gregos tinham 2 palavras para registrar tempo: cronos e kairos. Cronos, inclusive a palavra cronos é de onde deriva obrigado, melhorou o som. Deriva a palavra cronômetro no português. É aquele tempo linear. Todos os dias da nossa vida vai ter 6 horas da manhã, meio-dia, 18 horas da tarde. Você pode viajar daqui para qualquer lugar do mundo, você está numa linha de tempo linear. Esse tempo se repete. No ano passado, nós nos reunimos no dia, lá sei eu que dia foi, mas às 10 horas da manhã. Amanhã, às 10 horas de uma segunda-feira. Então, este tempo linear sempre se repete. Mas agora, existe um tempo, para o grego, que eles chamavam de kairos, que é a oportunidade, é o tempo da oportunidade, é o tempo oportuno, que em alguns momentos da nossa vida se abre uma oportunidade única, muitas vezes, que se você não estiver, você não aproveitar, você o perde. É como você estar num determinado lugar para pegar um ônibus que passa naquele lugar, naquele momento, se você não estiver, você perdeu. E era o único dia, o único momento que aquele ônibus passaria na sua vida. Gente,
Como igreja, como pessoas, nós estamos diante de um tempo cronológico. Você vai ter a oportunidade, se Deus quiser, de estar aqui semana que vem, daqui a um mês, se a morte não nos alcançar e Jesus não voltar. Então existe a realidade de um tempo cronológico, mas existem oportunidades na nossa vida que não se repetem mais. Existem oportunidades da nossa vida, momentos da nossa vida que, se você perder, talvez seja uma perca definitiva. Vou dar um exemplo mais prático para que você entenda o que eu estou falando. Você é agraciado com Deus com filhos, mas talvez devido à correria da sua vida, dos seus afazeres, do seu trabalho, você tem pouco tempo para, naqueles primeiros anos, nos primeiros momentos, nos primeiros passos do seu filho, você estar presente. E a grande verdade é que, mesmo que você faça o que quiser, nunca mais você vai ter a mesma chance de caminhar com os seus filhos. Você nunca mais vai ter a mesma chance de participar ativamente da formação dos seus filhos. Você pode até tentar compensar depois, mas depois que passou aquilo, é uma fase que não passa mais, não existe mais. Ainda ontem eu estava falando aos jovens e a Bíblia diz: jovem, alegra-te, vive com exuberância, porque tudo tem o seu tempo. Existem jovens que perdem a sua juventude de uma forma totalmente equivocada, de uma maneira dissoluta, e isso nunca mais é recuperado, porque não se é jovem duas vezes na vida. Ah, se eu tivesse os meus 20 anos, já passou. O tempo kairos da minha vida de ser um guri, de ser um rapaz que fazia assim com o cabelo, passou. Às vezes alguém acha que só porque eu não faço mais assim com o cabelo, eu sou um velho, né? Então, quando me vê andando de moto para cima e para baixo, aí, sonhando em fazer grandes aventuras, ir daqui ao Alasca de moto, dizem assim: será que já não passou o teu tempo? Eu estou orando para que não. A grande verdade é que eu vou daqui ali a Cambará do Sul e quase morro de dor nas costas, e a traseira dolorida sai de lá toda assim, imagina. Gente, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Eu estou querendo dizer justamente o que Paulo escreve aos crentes de Éfeso, quando ele diz, capítulo 5, verso 15 e o verso 17: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos. O que é insensato? Insensato é alguém que não sabe, não discerne o tempo, a oportunidade que está vivendo. Alguém que não processa as coisas. Ele diz: tenham cuidado para que vocês não vivam como insensatos, mas pelo contrário, que vocês vivam como sábios. E ele complementa dizendo que vocês tenham sabedoria para aproveitar ao máximo cada oportunidade. Essa palavra oportunidade é o nosso kairos. Ele está dizendo que cada um de nós precisamos viver de uma maneira sábia para aproveitarmos ao máximo cada oportunidade. E ele complementa dizendo: porque os dias são maus. Procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Gente, nós como igreja estamos encerrando mais um ano. Eu sei que muitos de vocês, durante esse ano, foram tocados por Deus. Eu sei que muitos de vocês, em algum momento desse ano, vieram a um culto, vieram a uma reunião de grupo de crescimento, vieram a uma reunião de oração. Em algum momento da vida de vocês, durante esse ano, a presença de Deus no seu coração foi forte. Você se sentiu tocado, chamado, envolvido a se entregar a uma vontade de Deus para a sua vida. O grande problema meu e seu é que muitas vezes eu e você não nos deixamos entregar a esse sentimento, a essa vontade de Deus, e vivemos de uma maneira insensata. Esse ano eu tive a oportunidade de ir conhecer o trabalho do nosso missionário que enviamos há 10 anos atrás à Alemanha.
E digo a vocês que quando eu estava sentado ao lado de uma senhora de 70 e poucos anos à minha esquerda, uma outra senhora que devia ter uns 60 e poucos anos à minha direita, cantando em alemão, tocando hinos tradicionais, uma liturgia que eu não entendia bulhufas de nada, porque eu não entendo nada de alemão, cantando, mas às vezes eu dizia, ela não está falando em alemão, ela está falando em novas línguas, eu acredito que seja isso, porque era uma pessoa. E ali estava o Gilberto numa igreja de 17 pessoas, e o pastor, quando assume a igreja, diz ao povo, eu estou aqui, porque um dia, 10 anos atrás, essa igreja me enviou para cá. E eu me lembrei que há 10 anos atrás, para nós mantermos esse missionário com 1.500 euros, nós tivemos que apertar o sapato. Alguns irmãos dessa igreja tiveram a oportunidade de ajudá-lo a sustentar. E agora, lá do outro lado do mundo, uma pessoa que eu nunca conheci na vida, nem sabia da sua existência, está sendo abençoado, conhecendo a Jesus. Porque um dia alguém teve a oportunidade de enviar, e enviou. Nós estamos diante de nós de um novo ano, e vão surgir muitas oportunidades como igreja. Mas se você não tiver sabedoria, você corre o risco de ser parte dessa história com seu nome escrito no hall de membros dessa igreja. Mas você não usou os seus dons, você não usou o seu potencial, você não usou a sua energia, você não usou o seu tempo, você não usou os seus bens, o seu dinheiro para fazer diferença nas oportunidades que Deus tem nos dado como igreja. Deus está colocando diante de nós oportunidades, kairós de Deus, para que eu e você possamos ser instrumentos de Deus em meio a essa geração, a nossa família. Mas se eu e você vivemos insensatamente, corremos o risco de perdermos essa oportunidade. Você que contribuiu, você que se engajou, você que realmente se colocou dentro do projeto nosso para construir uma capela no sertão pernambucano. Dias mais, dia menos, você vai poder olhar para trás assim, eu aproveitei uma oportunidade. Eu estava olhando algumas das nossas crianças, que já não são mais crianças, já são jovens. Eu olhando o filho do Silvano tocando aqui no nosso culto. Esse menino, se tudo continuar do jeito que está indo, já tem sido um instrumento de Deus para ministrar na sua vida, nas nossas vidas. Mas alguém caminhou com esse menino na nossa geração futura. Alguém teve a oportunidade de ajudá-lo no GAD, a aprender os valores de Deus. Até hoje eu tenho alguns atalaias que falam comigo pelo Facebook, me encontram e se lembram de momentos que passamos juntos lá num acampamento, no meio do nada de um campo. Mas Deus fez com que eu tivesse a oportunidade de estar ao lado deles, formando o seu caráter, tocando a alma deles. Deus tem colocado diante de nós um novo ano, gente. Deus está colocando diante de nós uma nova oportunidade. Por isso que o profeta Isaías diz, busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. A Bíblia diz que Jesus, olhando para Jerusalém, diz, também a lançarão por terra você e seus filhos, e não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Você tem reconhecido que Deus tem falado com você? Você tem reconhecido que Deus tem falado com você? Ou você se emociona, você sente, você percebe, você decide, mas você sai e deixa-se levar pelo tempo cronos. Deixa-se levar pela correria do dia a dia. Eu enumerei algumas coisas que nos impedem de reconhecer as oportunidades de Deus. A primeira é olharmos para trás. A Bíblia diz no Gênesis 19, 26... Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Todos nós conhecemos a história. Ló e sua família estavam saindo de Sodoma e Gomorra e Deus disse, vão e não olhem para trás.
Mas essa mulher decidiu olhar para trás e se tornou numa estátua de sal. Ela perdeu a oportunidade da sua vida. Muitas pessoas estão perdendo a oportunidade da sua vida porque estão olhando para trás, para problemas que enfrentaram, para crises que tiveram, para decepções que experimentaram. Eu já fui muito magoado, eu já fui muito, sofri muito na mão de pessoas, eu não confio mais, eu não me entrego mais, eu não faço mais, eu não me envolvo mais, porque lá naquela igreja, porque aqui eu me envolvi e me queimaram e fizeram isso. Pessoas estão olhando para trás, para o que passaram. Outros estão olhando para trás de uma forma saudosa. No tempo da igrejinha de madeira, no tempo das vigílias de oração, no tempo disso, no tempo daquilo. O tempo esse passou, já era, tchê. Vamos olhar para frente, vamos viver o hoje. Nós não podemos nos apegar nem com as vitórias de atrás. Graças a Deus que chegamos até aqui, como igreja. Mas eu digo a vocês que Deus esteve nesse negócio, só que Ele quer nos levar mais longe. Não adianta ficar dizendo assim, não, já estamos com o local cheio, já estamos bem, já estamos assim. Não quer nada, isso já era, já passou. Temos que olhar para frente. Por que insistir? Deus quer fazer algo na sua vida. Não, eu já me envolvi muito, já me dei muito. Então está na hora de morrer. Quer morrer? É sério. Não, já foi, meu tempo já foi, agora deixar para os mais jovens. Então morre, tio. No reino de Deus não existem pessoas que não têm algo para ser feito. Nós queremos apresentar para vocês, no início do próximo ano, os nossos sonhos para a próxima década. E digo a vocês, ainda disse essa semana numa reunião de liderança, sabe o que tranca? São as pessoas, são a falta de pessoas que sonham. Gente, sonhar é você lidar com algo que não existe. Hoje, se nós fôssemos olhar para onde nós estamos, nada disso existiria se alguém não tivesse sonhado quando não se tinha nada. E nós sonhamos com a nossa escola de crianças infantil, nós sonhamos com o nosso ministério. E nada disso tem, e humanamente falando, dia desses eu falando com uma pessoa, quero fazer um projeto assim. Vai, pastor, você vai virar um shopping. Que vire um shopping de tão grande que seja. Mas, pastor, isso não me interessa. Eu quero sonhar os sonhos de Deus. Você precisa parar de olhar para trás. Você precisa deixar de lado o orgulho. A Bíblia diz que um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo, salve-se a si mesmo e a nós. Tem gente que consegue ser orgulhosa até na hora da morte. Deus quer nos usar, mas nós precisamos nos colocar à sua disposição. A terceira coisa que muitas vezes nos impede de conhecermos a oportunidade de Deus é a procrastinação. O livro de Atos, capítulo 17, registra, quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram, a esse respeito te ouviremos outra vez. Quem sabe outro dia eu penso nisso. Eu digo a você, dê os seus melhores dias para Deus. Eu dei os melhores anos da minha vida para Deus e para essa causa. E não me arrependo. Não me arrependo nem um pouco. Como disse dia desses, eu nunca passei um final de ano sem não ser dentro de um culto de uma igreja. Eu nunca passei um Natal sem ser dentro de um culto de uma igreja. Carnaval, todos os meus carnavais nunca foram um feriado na praia, foi num retiro de jovens, desde que eu me conheço por gente. Todos os melhores dias e anos da minha vida eu dediquei a Deus. E se eu pudesse, faria tudo de novo. Faria tudo de novo e mais intensamente, porque agora eu conheço a Ele de uma forma melhor. Não deixe para amanhã, não procrastine. Estamos diante de um novo ano e Deus está falando com você. Deus o colocou nesse lugar porque você faz parte da história de Deus para essa igreja. As oportunidades estão. Então, qual deve ser as nossas atitudes diante deste novo ano? Eu quero ler com vocês esse texto que lemos do cego Bartimeu. E a primeira coisa que nós aprendemos com esse homem foi que ele não desperdiçou a oportunidade.
Só para você ter uma ideia, Jesus estava passando por Jericó a última vez, porque ele ia rumo a Jerusalém, e lá em Jerusalém ele foi preso e foi morto. Nunca mais Jesus colocaria os pés, fisicamente falando, em Jerusalém. Se aquele homem não tivesse aproveitado aquela oportunidade, ele morreria cego. Se aquele homem não tivesse, ele disse assim: não, eu vou esperar para a semana que vem. Não, hoje está muito quente, hoje está muito frio, hoje eu não estou muito afim, hoje tem muita gente, vai ter uma outra chance, vai dar tudo certo. Não. Ele viveria a sua vida até o fim cego, porque a única oportunidade que ele teve foi aquela. Então a primeira coisa que nós aprendemos com esse homem é que ele superou as suas limitações pessoais. O texto nos diz: este homem, quando ouviu que era Jesus, o Nazareno, começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Todos nós temos limitações. Algumas são reais, são verdadeiras. Outras a gente imagina. Eu acho que não dá, eu acho que eu não posso, acho que eu não sou capaz. Porque nós queremos, na verdade, justificar a nossa passividade. A nossa tendência a sermos meros espectadores da história. Sermos meros coadjuvantes, mas Deus nos chamou para sermos protagonistas. Eu estive aqui na sexta-feira até 1h pouca da manhã, assistindo o ensaio do espetáculo de Natal. E digo para vocês que eu olhei para aquele povo. Nós acabamos de sair de uma formatura do PDVM que estava maravilhosa. Inclusive eu pergunto a você: você já aproveitou a oportunidade de ter um PDVM? De participar de um curso do nosso programa de desenvolvimento de vida? Você já aproveitou isso? Ouvindo os testemunhos, ouvindo os oradores das turmas, 80 ou 93 pessoas, eu sou muito ruim de número, esqueci, estavam aqui presentes, que se formaram durante esse ano. Eu fiquei observando essas pessoas e digo: meu Deus, eles aproveitaram uma oportunidade. Gente, o que tem de crente que muitas vezes está lendo as coisas no informativo, está ouvindo os convites e não participa de nada, não se envolve em nada, o seu dom não serve para nada. Mas eu não sei, pelo amor de Deus, você não sabe botar uma cadeira no lugar, você não sabe segurar uma luz, você não sabe... Tudo existe. Agora é preciso você estar disposto a superar as suas limitações. Nós precisamos estar dispostos a superar as nossas limitações, mas nós temos uma tendência, como Moisés disse a Deus: Deus, eu sou pesado de língua. Nós temos a tendência de dizer como Elias: Deus, só tem eu. Nós temos a tendência de dizer como Jeremias: Deus, eu sou apenas uma cresença. Nós precisamos superar as barreiras das nossas limitações pessoais para aproveitarmos as oportunidades que Deus tem nos dado. Você é um homem, é uma mulher de Deus, e Deus tem colocado diante de você oportunidades. A segunda coisa que a gente aprende com esse cabra é que nós temos que superar não apenas as nossas limitações pessoais, mas também as limitações impostas por outras pessoas. O texto nos diz: e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: filho de Davi, tem compaixão de mim. Quando você supera as suas limitações, isso não significa que você vai ter o apoio de outras pessoas, talvez dentro da sua própria casa. Talvez a sua esposa diga: ixi, virou fanático, não faz outra coisa, não sai da igreja. Talvez o seu marido diz: ih, virou carola, não faz mais nada. Talvez o seu filho, talvez o seu pai, talvez até mesmo as pessoas da igreja. Você já sentou do lado de alguém e diz assim: ih, não se envolve não, não se envolve não. Tu não imagina como aquele cara lá é chato, tu não imagina como aquele cabra lá, ixi, eu estou só assistindo e falando mal. Este homem não se importou com o que diziam, ele aproveitou a sua oportunidade. Eu imagino, se esse homem tivesse escutado alguém que disse: tchê, tu acha que Jesus dá bola para um cego, para um mendigo, um homem sujo, esfarrapado, cabeludo, piolento? Aquele homem diz: pô, é verdade, eu acho que ele não vai me ouvir. Ele não teve nem aí com aquele cabra, diz: eu sei qual é a minha oportunidade. Gente, você precisa aprender a superar o que os outros pensam. Seja coerente com aquilo que Deus tem falado com você.
Seja coerente com aquilo que Deus tem colocado na sua mente, no seu coração. Seja coerente, viva aquilo que Deus tem dito para você viver. E a terceira coisa, nós precisamos de estar dispostos a usar aquilo que temos para ser usado. O texto nos diz, e nisso ele, lançando de si a sua capa, de um salto se levantou e foi ter com Jesus. Ele era cego, mas ele não era paralítico. Ele era cego, mas ele não ficou parado. Ele era cego, mas ele podia gritar. Ele era cego e usou a voz, a audição para ouvir que Jesus estava chegando. Enfim, ele usou o que tinha para usar. Deus não exige de nós o que nós não temos. Jesus não exigiu que aquele homem enxergasse, vem cá agora, eu quero que tu leia aqui, eu quero que tu veja isso. Não, porque aquilo ele não tinha. Jesus usou o que ele tinha disponível. Gente, quando Deus me colocou nesse ministério, eu disse, Deus, tu tens certeza? Eu acho que tu te enganou, porque eu não tenho nada para oferecer. E até hoje, às vezes eu me paro pensando, estou ali no meu canto, ainda com essa música que acabamos de cantar. Isso toca no meu coração, porque eu digo para vocês, eu era uma ovelha lá de trás, apesar desse tamanho, se bem que os maiores ficam atrás. Eu estava lá atrás e Deus me trouxe para frente contra a minha vontade. Deus usa não o que a gente tem, não o que a gente não tem, melhor dizendo, mas o que a gente tem. Então Deus pega a mim, a você e usa aquilo que você tem, não o que você não tem. Então eu não tenho o carisma que o pastor José tinha, eu não tenho a graça que o David tem, eu não tenho uma coisa que muita gente tem, mas Deus usa o que o Gilberto tem. É isso que Deus quer que você aprenda. Deus quer usar a sua vida para fazer diferença. Deus quer que você faça parte da história do seu povo nessa cidade, nesse estado e, por que não dizer, no mundo. Que o seu nome esteja arrolado nos céus como alguém que acreditou num sonho de que essa igreja seria uma igreja grande e missionária. E hoje nós, pela graça de Deus, já temos alcançado centenas, talvez milhares de pessoas por todos os cantos. Mas é preciso que eu e você nos deixamos nos levar pelo Kairos de Deus, pelas oportunidades de Deus. Alguns me perguntam por que nós ainda não temos uma escola funcionando, por que nós não temos ainda um centro de recuperação funcionando, por que nós não temos isso funcionando, porque não tem gente. Porque eu não fui chamado para ser isso não, tia. Eu estou fazendo tudo o que Deus mandou eu fazer e faço o melhor possível. Mas onde estão os homens e as mulheres apaixonados? Estão correndo atrás de abobrinha, estão envolvidos no tempo cronos, estão passando tempo e desperdiçando a oportunidade de Deus nas suas vidas, e oportunidades únicas que talvez nunca mais voltam. É como diz o gaúcho, o cavalo passa encilhado e um cabra não embarca. O texto nos diz que ele usou o que tinha para ser usado, e a última coisa que aprendemos com esse homem é que ele respondeu positivamente a uma nova realidade que Deus tem para você, tinha para ele. E disse-lhe Jesus, vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele recuperou a visão e foi seguindo Jesus pelo caminho. Ele queria ser curado, e ele aproveitou a oportunidade, e Jesus disse, filho, a tua fé te salvou. Mas o texto diz que ele não parou por aí. Quando existe um homem ou uma mulher que percebem a ação de Deus, ele nunca para. Gente, agora na formatura, na sexta-feira, eu estava observando alguns queridos que há pouco tempo estão conosco. Alguns queridos que são nenês, até alguns dos oradores fizeram uma brincadeira como se fossem crianças numa turma, e eu olhei e verdadeiramente eles são crianças na caminhada. Eles são crianças na caminhada no sentido de tempo cronos, mas no sentido de oportunidade são gigantes. Eu poderia dizer para vocês com tristeza que tem gente que no tempo cronos já é velho gagá aqui na Filadélfia, mas ele andou para trás. Ele pode dizer, a culpa é do pastor, a igreja não é mais a mesma, as coisas não funcionam mais. Mas a grande verdade é que ele não está se colocando na oportunidade de Deus. Ele não se está aproveitando as oportunidades de Deus. Ele está perdendo quando já não perdeu.
A última reforma que nós fizemos aqui, nem foi reforma, foi uma construção aqui em cima desse telhado. Eu comecei, como fiz aqui nesse aqui, a colocar os parafusos das telhas. E os parafusos dessas telhas a gente coloca com uma máquina e você tem que ficar cocorocado. E eu subi para cima e comecei a colocar parafuso, porque eu sou bom em botar parafuso. Se fosse os meus filhos dizendo, no que o senhor não é bom, pai? Então eu sou bom em botar parafuso. E comecei a colocar parafuso e eu vi que o meu tempo de botar parafuso já passou. Porque eu fiquei todo entravado, todo duro. E daqui a pouco eu ia cair lá de cima, porque cada vez que eu botava um parafuso aqui, eu ia me levantar. Eu entendi que o meu tempo de botar parafuso passou. E daí eu olhei para baixo e disse, ô tchê, tu não tem medo de altura? Sobe para cá e vem botar parafuso. E eu descobri que o Gilmar, né? É um excelente botador de parafuso. Me lembrou eu dos meus bons tempos. Mas agora, só porque eu não boto parafuso, eu não vou poder ajudar a subir uma telha? Gente, eu estou fazendo essa alegoria, não é que eu quero que você venha para cá botar parafuso e botar telha. Eu estou dizendo que Deus está querendo que eu e você estejamos dispostos a responder positivamente às novas oportunidades que surgem. Talvez você não tenha mais, o teu tempo de ser ministro de louvor na Filadélfia passou. Eu me lembro da Rosane Girardi fazendo louvor. Oh, Jesus! Tempos bons, tempos bons. Tempos bons, aleluia. Mas o tempo da Rosane fazer louvor na igreja passou. Mas a Rosane está ministrando o nosso curso para nós, junto com o seu marido. Uma nova oportunidade. Esse cego foi curado. Ele aproveitou uma oportunidade, mas o texto diz que ele não ficou. E ele foi seguindo Jesus pelo caminho. E o que Deus fez através da vida daquele homem, a história da eternidade vai nos dizer, porque não está na Bíblia. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu quero que nós, como igreja, você como pessoa, pare e perceba que o ano Cronos está terminando. Mas nesse tempo que passou, oportunidades surgiram as mais variadas. Quantas vezes Deus falou com você de uma maneira pessoal, talvez na sua casa, no seu trabalho, talvez num sonho, talvez num devocional, talvez num culto, numa palavra. Você se empolgou, você chorou, você se quebrantou, mas e no que isso resolveu? Talvez diante aqui nesse púlpito, talvez nesse informativo, talvez no convite e interagir com outras pessoas, tantas vezes a oportunidade bateu na sua porta. Vamos participar, vamos nos envolver, vamos nos doar, vamos contribuir, vamos fazer alguma coisa. É isso que nós precisamos entender, que enquanto estivermos vivos, nós precisamos estar abertos para as oportunidades que Deus nos concede. Porque Jesus nos disse que aquele que tem, mais lhe será dado, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. O que ele está falando? Deus não vai dar oportunidades uma atrás da outra para quem não aproveita as que tem. Deus não fica batendo a vida toda no coração de gente que diz não. E nós precisamos aprender a viver correspondendo ao que Deus tem colocado diante de nós, com um coração humilde e sincero. Porque existem muitas coisas. E digo para vocês que o sonho de Deus para nós, como igreja, como família da fé, o sonho de Deus para mim e para você é único. Essa semana o pastor Egmar esteve aqui nos visitando, rapidinho ele veio resolver um compromisso. E o Egmar é um colega nosso, amado, amigo, irmão. Fomos ordenados no mesmo dia. Temos uma caminhada juntos. E nós estávamos conversando. Ele já é um pouco mais velho que eu, 3 anos a mais do que eu. E a gente olhando para trás, eu digo isso, gente, não no intuito de querer dizer que somos alguma coisa, mas no sentido de que nós nos entramos em todas as oportunidades que Deus nos deu. Tudo que você imaginar que é possível, não teve o que a gente já não se envolveu, a gente já não fez. Evangelismo de rua, orar por endemoniado, caminhar para cá, construir, carregar, pregar, blá, 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 blá. E olhando para trás,
a gente diz: Deus tem sido bom para conosco. Os velhos tempos passaram, aquela geração passou. A igreja não é mais a mesma, porque os tempos mudam, as pessoas mudam. Agora Deus continua sendo o mesmo, a sua palavra continua sendo a mesma. E os homens e mulheres que aproveitam as oportunidades de Deus continuam tendo o seu coração renovado, a sua fé fortalecida, a sua esperança revigorada. Por isso eu desafio você a aproveitar os tempos de Deus, que se estabelece para nós como pessoas, como cristãos e, acima de tudo, como igreja nesse lugar. E que possamos verdadeiramente usufruirmos dessa graça que Deus tem nos dado. Vamos orar? Pai, eu te dou graças, Jesus, porque Tu tens nos constituído como Tua igreja neste lugar. Eu te dou graças, Senhor, porque a bondade, a misericórdia do Senhor tem se renovado sobre as nossas vidas, de uma maneira plena e poderosa, para que nós possamos viver verdadeiramente aquilo que Tu tens para nós. O meu lenço. Isso. Muito obrigado, Jesus. E agora eu te peço que o Espírito Santo de Deus, que eu sei que tem falado, eu sei que tem levado homens e mulheres a perceberem que Deus os está chamando a fazerem diferença com as suas vidas, com seus dons, com suas habilidades, com seu tempo, com seu dinheiro, com seu potencial. Agora não nos permita andarmos como insensatos, mas sejamos homens e mulheres dispostos, Pai, a verdadeiramente viver aquilo que Deus tem para nós. Tu tens uma promessa para nós como igreja neste lugar, mas essa promessa não está presa na impossibilidade de Deus, mas ela está presa na nossa impossibilidade de crermos no Deus da promessa, de nos entregarmos, de nos confiarmos, de dizermos: eis-nos aqui, de aproveitarmos as oportunidades de Deus que surgem. Então agora, em nome de Jesus, que estamos diante de um novo ano, eu te peço agora, firma no coração de cada filho e filha tua essa convicção e essa certeza que Deus quer o melhor para nós, no nome de Jesus, para a honra, para a glória do nome do Senhor, o nosso Deus. Amém. Aleluia. Meus queridos, domingo passado nós tivemos um batismo, e hoje nós temos aqui algumas pessoas que vão fazer parte da comunhão, vão se tornar membros da igreja, porque Deus tem colocado nos seus corações para fazerem parte desse projeto, desse sonho de Deus para nós como Igreja Batista Filadélfia de Canoas. Então eu gostaria de convidar todas as pessoas, eu vou ler o nome deles aqui, ou melhor, todo mundo que sabe que vai ser apresentado, venha para cá, que daí é muita gente, eu vou chamar todo mundo ao mesmo tempo, vem todo mundo para cá, por gentileza. Todos os irmãos que vão ser recebidos na comunhão, fiquem aqui para a minha esquerda aqui. O Rafa, fica aqui. Todos os queridos que vão ser, fiquem aqui mais para a minha esquerda, que daí eu vou chamando depois nome por nome. Nós louvamos a Deus pela vida desses queridos. Fica frio, fica frio. É isso aí, minha guria. Eu queria convidar o Alexandre e a Milena de Paula. Cadê o Alexandre e a Milena? Vem cá, esse casal simpático aqui. Todo esse grupo aqui fez a nossa classe de membresia. Fica aqui do meu lado, que nós vamos tirar uma foto aqui para te ficar mais bonita ainda. Aqui, bota a mão aqui assim, olhando. O Alexandre e a Milena, Deus tem dirigido eles estarem conosco. E eu gostaria de perguntar se vocês querem recebê-los na comunhão. Se manifesta levantando. Isso. Eu quero chamar o Carlos Alberto e a Josélia da Silva. Estão aí? Carlos Alberto e a Josélia. E as meninas. Isso, tem 3 meninas bonitas. Graças a Deus que puxaram a mãe, né? Aleluia. Fica aqui na frente, olha ali para aqui.
A igreja quer receber o Carlos, a Alberto e a Josélia e essas meninas lindas? Bem-vinda, Deus abençoe. Vem, menina. Vem. Isso. Oi? Pode sair, pode voltar ao lugar. Quem já foi apresentado pode sentar de volta. Eu queria convidar o Evandro, a Tânia, a Esther e o Eliezer Rodrigues. Estão aí? Olá, lá. E daí, tio, tudo bom? Fica aqui do meu lado, aqui que tu está crescendo. Isso. A igreja gostaria de receber o Evandro, a Tânia, a Esther e o Eliezer Rodrigues. O Círio e a Michele Aquino, estão aí? O Círio e a Michele não vieram. O João Francisco e a Maria Inês, estão aí? Ah lá. Fica do meu lado aqui, tio. Fica com o dedo bonito aqui do meu lado. Eu quero lá no carro. É o João. O João casou no mesmo dia que eu, há 30 anos atrás. Já pensou? Aleluia. A igreja quer receber o João Francisco e a Maria Inês. Se manifeste. Isso. Meu Deus. O Jair, a Lucimério, o Eric Oliveira e a dona Eva Ribeiro. Isso. Eu venho mais aqui perto da senhora. Eu acho que eu vou tirar uma foto sozinho com a senhora. Vai pra lá, vai. Vamos tirar uma foto. Essa é a sogra da Luciméria, a mãe do Jair, a dona Eva Ribeiro. A igreja quer receber o Jair, a Luciméria e o Eric. Se manifeste levantando a mão. Isso. Vamos tirar a foto. A senhora pode falar agora. Isso, Ricardo. O Wagner Mota e a Fernanda Silva estão aí? A igreja quer receber o Wagner e a Fernanda? Se manifeste. Isso. O Alexandre Barbosa, a Sabrina Barbosa e a Vitória Barbosa. Essa família já está um bom tempo conosco. Inclusive já estão participando do nosso espetáculo. Olha, chega lá. A igreja quer recebê-los na comunhão? Isso. O Hans Huster e a Lídia estão aí? Não estão. A Sabrina Rosália, essa menina simpática. A Sabrina, o seu esposo, desceu as águas agora no domingo. Levanta a mão que deu o esposo dela. Tá ali, fica de pé aí, tia. Esse cabra aqui, isso. A igreja quer receber a Sabrina? Levanta a mão aí. Isso. Antoninho, passa aqui, tia. Esse cabra, que não é um cabra, né? Olha ali pra vaca. Ele está vindo lá do lado de lá do Oceano Atlântico da África. É fruto do trabalho que nós, como igreja, somos parceiro com Fred e com Raquel. E ele veio para o Brasil para estudar, para voltar, para servir, para ministrar no povo dele naquele lugar.
Mas enquanto isso, ele estará conosco servindo a Deus. Vocês estão dispostos a receber o Antoninho? Se manifesta. Pode chegar aqui. Esse guri aqui, antes de eu apresentar ele, ele vai dizer alguma coisa para vocês. Bom, eu só queria pedir perdão a toda a igreja pelos erros que eu cometi e queria voltar à comunhão da igreja também. Só isso. O Estevão, como vocês já sabem, ele já foi membro da nossa comunidade, foi membro dessa igreja. E ele teve as suas dificuldades. Ele foi, mas agora ele está querendo voltar. E nós gostaríamos de recebê-lo como o pai do filho pródigo que recebe aquele que volta reconhecendo. Vocês estão dispostos a abraçar o Estevão? Nós vamos estar servindo a ceia do Senhor, os diáconos podem se preparar. Você que está conosco, que não é membro da Igreja Batista Filadélfia de Canoas, nós temos o hábito de uma vez por mês nos reunirmos para participarmos do pão e do vinho. Nós entendemos que o pão e o vinho é um memorial que Jesus estabeleceu para aqueles que estão conscientes daquilo que Deus fez na sua vida. Aqueles que já entregaram a sua vida a Jesus, que já passaram pelas águas do batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então você que nos visita, que está conosco, se você está dentro dessas características, fique à vontade. Se você não está, nós também não vamos impedi-lo de participar. Mas nós recomendamos a você que você passe pelo pão e passe pelo vinho. Mas você, se você está em plena comunhão com Deus, de nada o acusa, a Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Você participe do pão e do corpo do Senhor. Vamos ficar de pé e vamos orar pelo pão e pelo vinho. Pai, nós te damos graças, Jesus, porque Tu não desperdiçasses a oportunidade. Tu podias ter fugido daquela cruz. Tu mesmo dissesse que pediria ao Pai milhares de anjos e eles te livrariam. Mas até mesmo quando a oportunidade era de entregar a Tua vida, Tu destes a Tua vida por mim, por nós. E hoje nós estamos aqui diante deste pão que representa o Teu corpo que foi moído, transpassado pelos meus, pelos nossos pecados. Diante desse vinho que representa o Teu sangue que pingou naquela terra para perdoar os meus, os nossos pecados. Nos ajuda a compreender, alarga nossa compreensão, nosso entendimento, para que não venhamos a desperdiçar as oportunidades de Deus, para sermos instrumentos de Deus em meio a essa geração. A sermos a boca de Deus, a mão de Deus, os braços de Deus. Em nome de Jesus, que esse vinho seja saúde na vida dos Teus filhos, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica, o sangue de Jesus nos cura, o sangue de Jesus vertido naquela cruz nos dá acesso a Deus Pai. Que ao participarmos desse pão, Ele passa a ser parte de nós e que verdadeiramente a nossa vida esteja na Tua presença. É o que te pedimos, em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu nome. Amém. A igreja pode assentar-se enquanto cantamos. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra, enche-me até que em mim se ache só. Você segure o seu cálice e o seu pão na mão, vamos participar juntos. Flecha que acerta o alvo.
Convidaria a igreja a colocar-se de pé, por gentileza. Você tem nas suas mãos um pão. Esse pão representa, simboliza o corpo de Cristo, que foi moído, transpassado pelos nossos pecados, mas também representa a cura que é em Deus. E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E ele, tomando o pão, partiu e disse: esse é o meu corpo que é partido por vós, para que vós tenham paz com Deus e paz comigo. Por isso, comei-o todas as vezes que vos reunirdes em memória de mim. Comamos o pão. A Bíblia diz que logo após ter comido o pão, ele pegou um cálice e disse: esse cálice é uma nova aliança. É uma aliança não mais baseada em méritos de obedecer, de fazer, de sacrifícios, mas baseada na minha graça. A minha graça que um dia escolheu amar você. A minha graça que um dia resolveu perdoar você e te chamar de filho. Por isso ele diz: essa nova aliança no meu sangue é representada por esse cálice, que vocês todas as vezes que reunirdes devem bebê-lo em meu nome. Então, no nome de Jesus, agora vamos beber o cálice. Pai, muito obrigado pelo privilégio de mais uma vez aqui neste mundo participarmos do pão e do vinho. Sabemos que o teu coração anela o dia que estaremos todos na tua presença como igreja, como família, aonde tu verás o fruto do teu penoso trabalho. A nossa alma nela também está na presença do nosso Deus. Mas agora nos ajuda a vivermos de um coração sábio em meio a uma geração de insensatos, em meio a uma geração confusa, perdida, desorientada, uma geração voltada ao ego, ao hedonismo, ao prazer, ao correr desenfreadamente atrás de tudo e de todos e menos de Deus. Mas que nós possamos viver as oportunidades que Deus tem nos dado em nome de Jesus, para a honra e glória do nome do Senhor.
Amém. Você pode assentar-se. Esse cálice que você tem na mão, ele é descartável. Na saída você pode descartá-lo. Louvado seja Deus pela essa oportunidade. A graça e a paz, igreja, amém? Já foi mencionado na nossa hora aqui da oferta, mas vamos falar de novo. O nosso espetáculo de Natal, divulgue, gente. Nós temos no Facebook ali o cartaz para você compartilhar. Compartilhe na sua página, compartilhe pelo WhatsApp, a juventude, o pessoal que já não é tão jovem, mas já sabe usar o WhatsApp, compartilhe. Convide pessoas para participar. São 3 espetáculos que vão ser sábado à noite, domingo pela manhã e domingo à noite. Convide pessoas que não ouviram falar do Evangelho de Cristo para comparecer aqui. Amém? Eu gostaria de pedir a todos os membros que ainda não assinaram o livro, passar lá no fundo, vai estar na mesinha lá no fundo, o livro ATA é extremamente importante para que nós possamos homologar tudo aquilo que foi feito aqui hoje, a sua assinatura. Então, todos os membros que ainda não assinaram, passem lá e assinem o livro de assinaturas. Amém? Oramos então, nos despedindo. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo teu infinito amor e misericórdia pelas nossas vidas. Te agradecemos por essa maravilhosa ceia que podemos compartilhar uns com os outros e contigo, Pai. Te agradecemos pelo privilégio de poder fazer parte, Senhor, da tua igreja, do teu corpo aqui nessa terra. Enquanto vivemos o tempo Cronos, Pai, que é um breve tempo que estaremos aqui até que chegue o tempo da eternidade, onde para sempre estaremos contigo. Pai, guarda a vida de cada um aqui como já tens feito. Nós te pedimos e te agradecemos. Nos abençoa e nos dirige às nossas casas, debaixo da tua graça e da tua mão, Pai. Em nome de Jesus, amém. Estamos despedidos, Deus.